Fala galera, estamos de volta para falar agora sobre uma coisa extremamente interessante, que é o quê? Significação a partir das construções verbais, tá? O que vai acontecer? Não sei se você se recorda, acredito que você se recorde disso sim. Nós temos basicamente três modos verbais, a gente chama de modo indicativo, a gente chama de modo subjuntivo e a gente chama de modo imperativo. E dentro do imperativo, o que vai acontecer? Nós temos seis... Eu estou só dando uma ajeitada aqui para ver se eu não morro frito aqui. Nós temos 6 tempos verbais. Quais são esses 6 tempos verbais? O presente do indicativo, o pretérito que se subdivide em 3. Então eu tenho o pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. E vou ter 2 futuros, futuro do pretérito e futuro do presente normal, né? Então temos várias possibilidades de construção ali. Só que o que acontece? Língua é um organismo. Língua é um objeto que vai se modificando conforme as coisas vão sendo utilizadas. Então a utilização faz a diferença quando o assunto é a língua mesmo, a linguagem. Então o que isso quer dizer? Uma das coisas mais certas e uma das coisas que vocês precisam tomar mais cuidado é de pensar que o falante deve alguma coisa para a língua. Não é assim que funciona. Por isso que a gente costuma dizer com muita frequência que as pessoas dizem assim: ah, mas isso nunca vai mudar porque a norma culta não permite. Não é bem assim, tá? Na verdade, a norma culta, assim como a gramática, vai se adequando a quem? A gramática se adequa necessariamente aos elementos que são elementos diferentes. Sabe assim? Eu tenho aqui os elementos que são os elementos de quê, galera? Ah, os elementos sociais, os elementos de significado, as modificações que vão ocorrendo. Isso vai fazendo com que a nossa gramática se modifique. Tanto é que a gente já não fala mais como se falava na época de Machado de Assis. A gente já não tem, inclusive, a norma culta daquela época, já não é a norma culta nossa. Eu costumo dizer isso sempre, né? Assim, a gente tem, às vezes, a impressão de que Machado de Assis escrevia para a época na norma culta. Não é. Ele escreve para a época com uma linguagem muito mais próxima da oralidade em muitos casos. O problema é que a gente precisava gerar uma norma e essa norma surge de alguns momentos. Então, assim, cuidado. Cuidado ao afirmar que necessariamente as coisas são imutáveis em linguagem, porque elas não são. Linguisticamente, nós não podemos dizer que as coisas são imutáveis. E aí a gente parte para onde? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. A gente parte para essas significações pensando o seguinte. Comecemos. Como é que eu posso utilizar o presente do indicativo? De que maneira é possível utilizar o presente do indicativo? Quando a gente fala de presente do indicativo, o que acontece? A gente tem na cabeça que a gente está falando de um fato que está acontecendo nesse momento. Então eu digo, por exemplo, eu dou aula. Não é? Aí você fala, cara, então ele está indicando aquilo que ele faz naquele momento. Mas não é só isso. É esse o detalhe que eu quero te mostrar. Não tem somente esse significado. Tudo bem? A gente vai ter, por exemplo, o seguinte, ó. Eu posso indicar um fato concomitante ao momento da fala. Então, olha só o que eu tenho, concomitância. Que é o quê? A ideia de ouço meus cachorros latindo ao longe. Isso quer dizer que neste momento, no momento da enunciação, os cachorros estão latindo ao longe. O que é momento da enunciação? É o momento em que eu falo, em que eu solto ou que eu escrevo. É aquele momento específico em que eu, como falante, ou como usuário da língua, não importa, falante a gente entende de várias formas, estou fazendo isso. Tudo bem? Massa. Então, assim, ouço meus cachorros latindo ao longe. Beleza. Esse contexto me permite perceber que agora, que é diferente desse segundo fato, que é o fato mais corriqueiro atualmente, que é o uso do presente do indicativo para indicar um fato frequente, ó. Passeio com os meus cachorros diariamente. Lógico que aqui, tio Wagner trouxe aqui uma construção, ó, com marcação temporal, para mostrar que é um fato que realmente se repete. E aí a gente vai entender o seguinte, olha só.
a gente vai entender a seguinte construção. Veja bem. Se eu chego para vocês e digo assim, eu dou aula de português. Então eu tenho, ó, eu dou aula de português. Essa frase, para hoje, ela é considerada uma frase ambígua. Aqui eu noto claramente uma ambiguidade. Por que eu noto claramente uma ambiguidade? Porque esse dou pode ser um fato concomitante, o que eu estou fazendo nesse momento, que é o caso, mas também pode ser um fato frequente, que é o caso também. Ele é concomitante e fato frequente. Porque hoje a gente convencionou a se utilizar de uma construção de locução, né, uma perífrase verbal, que é uma construção de locução verbal, para indicar o que eu estou fazendo no momento. Se você chega para mim e fala assim, Wagner, o que você está fazendo? É diferente de você dizer, Wagner, o que você faz? Quando você diz, Wagner, o que você está fazendo, eu entendo que é agora. Se você diz, Wagner, o que você faz, eu entendo que é alguma coisa que eu faço corriqueiramente. Por isso que a gente acaba tendo o contexto como muito importante e ambiguidades sendo possíveis. Então, com essa preferência de dizer, eu estou dando aula, eu mato a ideia de eu dou aula. Porque quando eu digo eu dou aula de português, automaticamente a sua cabeça constrói a ideia de que é isso que eu faço para viver. E não está errado. Só que também ao mesmo tempo é o que eu estou fazendo nesse momento. Perceberam a diferença? Então, assim, são essas utilizações que a gente precisa ficar atento. Porque o bom elaborador, ele joga com isso. A gente pode ter ainda, ó, indicar uma certeza absoluta ou atemporal. As pessoas morrem a todo momento. Morrem pessoas a todo momento. Beleza, então, ó, aqui, verdade absoluta. Opa, volta. Opa, volta de novo. Peraí. Aqui, ó, verdade absoluta, certo? Eu queria esse aqui mesmo, Wagner. Só que você queria o quê? Mudar a cor, né? Então aqui, ó, verdade absoluta. Se eu chego para vocês e digo assim, ó, lógico, aqui morrem pessoas a todo momento, eu não tô falando que estão morrendo agora, ainda que estejam, né? Mas é mais ou menos como se eu dissesse o seguinte, ó, as pessoas bebem água. Aqui é um fato atemporal. Então, é um fato que indica... Por que presente? Porque é alguma coisa que continua acontecendo. E ela acontece atemporalmente, né? A gente tem uma indicação aqui embaixo que eu acho massa, que é quando você tem a indicação de um fato já iniciado, tá? O que quer dizer um fato já iniciado? Fato já iniciado aqui, ó. O Butantan desenvolve muitas vacinas. Quer dizer que ele está desenvolvendo nesse momento? Sim, mas não quer dizer que ele começou agora. É como se você dissesse, é um fato repetitivo, mas é um fato que se iniciou, mas que se mantém. E por fim, essa ideia aqui, ó, do presente histórico, tá? O que é o presente histórico? De onde vem o presente histórico? O presente histórico vem daqui, ó. Em 1500, Portugal descobre... Então, ó, atualização de passado. Então, em 1500, Portugal descobre o Brasil. Você pode falar, Wagner, de vez em quando eu pego você olhando assim para baixo, por quê? Porque o negocinho de mudar a tela tá aqui embaixo, eu preciso olhar, senão eu aperto o botão errado, tá? Então, ali você percebe, ó, o presente do indicativo apresenta 5 possibilidades distintas de uso, tá? Apresenta 5 possibilidades distintas de uso. Tudo bem? Sem problemas? Vamos em frente, vamos lá. Passando para a próxima. Vamos olhar aqui uma coisa interessante, ó. Pretérito perfeito. O perfeito significa o quê? Gente, se é pretérito, é ação já encerrada. Certa vez eu li assim alguma coisa de pretérito perfeito dizendo ação iniciada no passado e que se mantém. Não, se é pretérito perfeito, imperfeito ou mais perfeito, já se encerrou. Só que o que acontece? Tem significados diferentes. Vamos dar uma olhada? Bora dar uma olhada com o tio Wagner aqui, ó. O que a gente vai ter? Vamos prestar atenção. A gente vai ter o seguinte. Indica um fato passado já encerrado. E é um fato único, tá? Eu quero destacar isso aqui, ó. Um fato passado, já encerrou. Comemos uma pizza sensacional ontem. Certo? É diferente de você dizer, por exemplo, ó.
comíamos pizzas sensacionais. Aí, lógico que você percebe que nada acontece por acaso dentro de uma construção. Por que nada acontece por acaso dentro de uma construção? Porque se você bota esse ontem aqui, deixa eu voltar lá, ó. Se eu coloco esse ontem, é porque eu quero marcar que foi um fato único. Mas não dá para dizer, comíamos uma pizza sensacional ontem, você fica esperando um outro fato. E a gente já vai entender que tem relação de anterioridade, tá? Mas aqui, ó, comemos uma pizza. Pronto, acabou. Pretérito perfeito. A ação se encerrou e ela aconteceu uma vez. Wagner, mas e se a pessoa já comia pizzas várias vezes? Não importa, eu estou trabalhando com essa frase. Essa frase me indica que ela quer dizer a ação única e exclusiva de ontem. Tudo bem? Vejamos. Indica fato cujos efeitos permanecem no presente. A televisão me deixou burro. Isso aqui continua. Então, ó, permanecem no presente, ó. Efeitos no presente. Eles não se modificaram, eles permaneceram. Indica a temporalidade, eu acho isso sensacional. E a habitualidade, né? Que é essa frase, eu acho essa frase genial. Quem pariu Mateus, que o embale. Entendeu? Então, ó, quem pariu Mateus, que o embale. A nossa relação ali, quem pariu Mateus, que o embale. Você tem quem pariu, é uma ação realizada e encerrada. Pronto, acabou. Certo? Deu para entender? Pegou a visão aqui junto comigo? Massa. Podemos ter questões sobre isso? Podemos, e são questões sempre muito legais, tá? Já se prepara, são questões muito legais. Vamos lá, que mais aqui? Que mais que podemos dizer? Vamos dar uma olhadinha? Bora dar uma olhadinha aqui, porque ainda temos mais 4 tempos verbais aqui. Agora, pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é um fato que não apresenta uma conclusão precisa. Ou, então olha só, não apresenta interrupção precisa, ó. Conclusão precisa. Ele comentava a questão quando o professor entrou. Então olha só, eu tenho esse fato acontecendo quando esse fato ocorre. Então eu tenho acontecendo concomitantemente o comentário e a entrada. Certo? Então, comentário e entrada são concomitantes. E aí, o que acontece? De onde vem a imprecisão desse final da ação? Vem exatamente da ideia do seguinte, olha só. Indica um fato que não apresenta conclusão precisa porque a gente não sabe, inclusive, se o comentário acabou ou não acabou. Se o comentário não tiver acabado, ou seja, o professor entrou e ele continuou comentando, ele interrompeu, a gente não sabe. Por isso que dá a conclusão imprecisa. Inclusive, porque esse comentário acabou, lógico, a gente não sabe o momento, certo? Olha só que interessante, indica concomitância de 2 fatos passados, beleza, enquanto eu cantava, ela me observava, apaixonada, perfeito. Então eu tenho, o que significa concomitância, gente? 2 fatos acontecendo ao mesmo tempo. Aqui a gente não sabe, tá? Aqui eu tenho imprecisão sobre concomitância. Isso é muito bom, cara. Imprecisão sobre a concomitância. Certo? Então a gente tem aqui, ó, essa imprecisão. De boa? Aí eu tenho, ó, indicação contínua no passado, essa aqui é a que a gente mais gosta, ó. Contínua no passado. Eu estudava todos os dias antes da pandemia. Perfeito, ó. Estudava aqui tá funcionando exatamente com essa noção de que uma ação se repetia. Isso vocês precisam ficar muito atentos sempre, sabe? Que é exatamente essa construção de que eu comia pizza durante a pandemia, eu estudava, eu assistia, porque são ações que não aconteceram uma única vez. Eu posso dizer, por exemplo,
eu assisti a aula do Wagner durante a pandemia. É diferente de dizer eu assistia a aula do Wagner durante a pandemia. Por quê? Porque uma parece ser uma ação única, você assistiu uma aula minha só, na outra você assistiu várias aulas. Por fim aqui, ó, indica fatos vagos, né? Essencialmente fantasiosos. Então aqui a gente pega, ó, fatos vagos. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Era, uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Nossa, era uma vez, Sandy Júnior. Então, era uma vez, você perde essa precisão de momento. Beleza? O pretérito é sempre muito legal, tá? O pretérito é sempre, sempre muito legal. Vamos lá. Aí a gente tem agora um pretérito que está morrendo. É um pretérito que está morrendo, certo? Mas vamos ver o que a gente tem, ó. Pretérito Wagner, vulgo pretérito mais que perfeito, tá? Então, ó, indica fato anterior a outro no passado. Depois que comprara a casa, saiu em busca de imóveis. Beleza. Então, os dois fatos são passados. Então, aqui eu tenho, ó, dois fatos passados. Certo? Indica um fato que marcado por vagueza. Então, a ação principal é essa anterioridade aqui, ó. Indica um fato marcado por vagueza, sempre no passado, gente. O aluno obtivera nota boa na prova, contudo, imagináramos que isso não aconteceria. Então, você não tem momentos, assim, você tem dois... É sempre um processo comparativo nesse caso, né? Não imagináramos aquilo, é horrível. A gente muda muito e a gente tem trocado. A gente diria facilmente assim, ó. O aluno obteve nota boa no passado, contudo, não imaginamos que isso acontecia. Certo? Que isso não ocorreria ou que isso ocorreria. E eu tenho a indicação de desejo, não se preocupa, tá, gente? Tá chegando ao fim, calma. Indicação de desejo nessas frases que a gente chama de frases optativas. O que são frases optativas? Eu acabei colocando para cá, ó. Quando você diz o seguinte, tomara, meu Deus, tomara, tomara que vocês passem nesse vestibular. Aqui, ó, o que acontece? Você passa a ter um valor diferente. Aqui a gente começa a ter valor de imperativo. Porque não é um imperativo, tá, gente? Entenda o que o tio Wagner está dizendo, não é um imperativo, mas tem valor de imperativo. Por que tem valor de imperativo? Exatamente porque, quando eu digo tomara que vocês passem, eu estou torcendo, eu estou desejando, né? O desejo, ele é muito mais próximo do imperativo do que do indicativo e de formas mais amplas e gerais aí. Tudo bem? Deu para entender? Calma que falta dois. Faltam dois futurinhos só aqui. Tá dando para entender até aqui? Compreensão completa de texto, passa por aqui. Vamos lá. Futuro do presente. Quando você tem o natural, que é um fato posterior, tá? Então você vai ter indicação de fato posterior. Comeremos naquele restaurante novamente. Indica incerteza ou hipótese. Teremos uma chance de sair dessa crise? Então, assim, será que teremos, né? Assim, então, você está trabalhando com uma ideia de indicativo para você ver que, assim, as coisas não são engessadas. Não temos nada que seja engessado. Tudo bem? Então, assim, é essa construção do engessado que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela não existe. A língua te permite interpretações várias. Esse é o detalhe básico, tá? A língua vai te permitir uma série de interpretações. A língua vai te permitir uma série de utilizações que são utilizações diferentes daquelas que são prescritas. E é aqui que está o ponto. Determinadas questões você pega, e se forem questões bem feitas, elas acabam se tornando questões que trabalham com isso, significações. Por quê? Você passa pela noção inferência, você passa pela noção interpretativa. O tempo inteiro você tem essas noções. Tudo bem? Deu para entender isso sem problemas? Então vamos lá.
Indica fato, futuro do pretérito. Futuro do pretérito. O futuro do pretérito que precisa de atenção. É um dos tempos mais cobrados dentro das provas. Então, aqui, ó. Tempo mais cobrado nas provas. Mas é muito mais cobrado nas provas do que a gente imagina. Mas é muito mesmo. Se fala muito desse tempo, tá? Por quê? Porque ele constrói hipóteses, ele constrói condições, ele, inclusive, em algumas línguas, inclusive no latim, ele era um modo específico. No francês ele é um modo específico. Né? Um modo mesmo, assim, não tem indicativo, subjuntivo, a gente tinha o condicional. O condicional é o pretérito imperfeito. Então, assim, o condicional, né? Assim, então, você tinha no latim isso, a gente tentou, no português clássico, fazer esse tipo de construção, não deu muito certo, mas existia sim. Vamos fechar? Vamos lá. Nossa última análisezinha aqui, nossa alegria, né? É ritmo de festa. Vamos lá. O que a gente vai ter? O futuro do pretérito indica fato hipotético. Então, ó, você vai trabalhar sempre no ramo das hipóteses, tá? Posterior a fato passado. Você nos assegurou que compraríamos a casa. Então, ó, o assegurar vem antes de comprar. Certo? Então, por isso que compraríamos é posterior ao outro fato, ó. Aqui eu tenho que ele é necessariamente posterior. Ok? Indica um fato que não se realiza. Essa aqui é a utilização classicona, tá? Em que eu digo o seguinte, ó. Entraríamos na sala, não fosse a proibição do diretor. Então, aqui você também tem uma noção de condicionamento. Certo? Incerteza, né? Ele me perguntou se haveria possibilidade. A gente costuma mudar isso aqui e dizer, ele me perguntou se havia possibilidade. Mas, na verdade, aí o que você vai entender? Se eu digo, ele me perguntou se havia possibilidade, você está usando o presente no lugar do futuro do pretérito, que é bastante comum. Fiquem muito atentos a essas significações. Por que é importante vocês ficarem muito atentos a essas significações? Exatamente porque essas significações é que são cotidianamente, corriqueiramente cobradas de vocês. Cobrar verbo, hoje em dia, já não é mais como antigamente, porque eu sempre digo isso, eu faço muita questão de dizer isso para vocês. A gente teve uma mudança na forma de pensar o português para provas. Antigamente a gente tinha um português para as provas, sendo um português da decoreba, sendo português do sujeito, do predicado, diga o que é o objeto, diga o que é tal coisa. E a gente acabou levando para uma modificação quando a gente cria o Enem. Então a gente muda para o texto. E se eu mudo para o texto, eu não quero mais saber se você sabe o que é a vogal temática. É lógico que você precisa saber porque tem gente doida. Mas é muito mais legal saber o seguinte: nessas frases, qual é que tem a indicação de uma hipótese? Em qual delas há uma utilização incorreta? Beleza? Então é isso. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, né? Mais uma vez, fechamos aqui a nossa morfologia. Hoje acaba a nossa morfologia, né? Assim. E aí já convido vocês para me seguirem aí, ó, no Instagram, ok? E aí esse canal do YouTube aqui tá nascendo, tá sendo parido, tem 200 mil anos. E aqui o Telegram, né? Que é um Telegram bem legalzinho. Beleza? Então, agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. É muito legal estar com vocês, sem dúvida nenhuma, né? Assim, a gente gosta muito de estar aqui com vocês. E é isso. Bora que só bora. Segura só um pouquinho aí, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.